Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, professor. Já acordaram, gente? Pois é, disse que vai reunir um monte de cantor sertanejo pra fazer uma live só. Bom, vamos começar, gente. Hoje a aula é meio grandinha. Eu vou começar para a gente não enrolar, pode ser? Pode, professor. Bom, bom dia, gente. Não sei se semana passada foi assim com vocês, mas ficou combinado da gente fazer os exercícios avaliativos, né? Não o exercício avaliativo, o exercício que vai dar presença, da gente fazer em sala de aula mesmo, né? Hoje, durante a aula mesmo aqui no Zoom. Então, como é que vai ser hoje, né? Eu vou passar a aula para vocês, e aí depois eu vou dar 10 minutinhos, eu acho que não é mais do que necessário mais de 10 minutos. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem os exercícios. E depois vou voltar para corrigir junto com vocês os exercícios que estão lá no Zoom, que vai dar, no Zoom não, na plataforma que vai dar a presença de vocês. Tudo bem, gente? Pode ser feito assim, porque aí vocês já fazem tudo agora e não precisa ficar nada para casa para fazer as coisas. Pode ser? Tudo bem, gente? Pode, professor. Não tem problema, não. Beleza. Então vamos fazer assim, porque aí eu acho que vocês não ficam com nada para casa pendente, né? Eu acho que fica mais fácil para vocês, tá certo? Bom, hoje a aula ela é um pouquinho grande, é sobre os meios de cultura, né? E na plataforma eles misturaram todos os meios de culturas e todos os testes de identificação de todas as bactérias num capítulo só. Então ficou um pouquinho grande por causa disso. Então nós vamos ver tudo junto. Vocês vão ver que muita coisa a gente já viu em sala de aula, principalmente do diagnóstico dos grãos positivos, mas o caso dos gram-negativos não. Então tem alguma parte que vocês já viram, estamos recordando, e alguma parte é novidade para nós, tudo bem? Então vai ser legal que a gente vai relembrando um pouquinho, tá certo? Bom, então eles falaram bem o que é meio de cultura, né, no capítulo.
Bom, o meio de cultura não é nada mais do que um ambiente, né? Um ambiente líquido ou um ambiente sólido, no qual eu tenho todos os componentes necessários para o crescimento do micro-organismo, né? E esse micro-organismo ele vai ser ou isolado de uma amostra biológica, né? De alguma parte de uma pessoa que está causando doença, por exemplo, ou então quando eu estou mantendo esse micro-organismo que foi isolado, né? De uma doença de alguém, certo? Nós temos dois tipos de meios de cultura, né? Os meios definidos e os meios complexos, né? Qual que é a diferença entre meio definido e meio complexo? Meio definido é quando eu tenho todos os componentes como constituintes moléculas isoladas. Então, moléculas definidas que eu sei qual que é a quantidade que tem lá, sabe qual que é o peso que tem lá. Por exemplo, no meio que ele é definido, ele só tem moléculas isoladas, por exemplo, glicose, peptona, que eu sei mais ou menos a quantidade que tem lá no meio de cultura e o constituinte ele está muito bem isolado, né? Um constituinte puro. Agora, quando eu tenho meios complexos, ele tem substâncias que tem uma mistura que eu não sei exatamente a quantidade de cada um dos componentes. Por exemplo, meio que tem sangue, meio que tem leite, né? É uma mistura de componentes que eu não sei exatamente qual que é o constituinte que tem em cada parcelinha do leite, em cada parcelinha do sangue. Tranquila essa definição, né, gente? Vamos para frente. Bom, e aí ele também chega e diferencia quanto aos meios de cultura, né? Quanto aos meios de transporte, né? O que é um meio de transporte? Por exemplo, coletei uma amostra de fezes num posto de coleta, não é lá no laboratório de análises clínicas, né? Então, para que essa amostra se conserve, né? Ou então, por exemplo, coletei o suave de um paciente, né? Na mucosa, sei lá, numa unidade de saúde, mas o laboratório não tem essa unidade de saúde. Eu tenho que levar para um hospital maior. Então, eu preciso de um meio de transporte que ele vai manter as características, as propriedades físico-químicas do material biológico, vai meio que preservar ele, não vai permitir o crescimento microbiano e, ao mesmo tempo, não vai matar o micro-organismo nessa amostra. Então, é para isso que servem os meios de transporte, né? Tudo bem? Bom, exemplos, né? Nós temos salina tamponada, o Kerry Blair e o Stewart. Os mais utilizados é o Kerry Blair e o Stewart, tudo bem? São meios que a gente compra pronto, né? E aí a gente coloca a amostra lá. Então, o que que tem nesses meios? Geralmente eles têm água para manter água não, umidade para manter a amostra, né? E também tem algumas substâncias que não permitem o crescimento microbiano muito rápido, né? Para não ter alteração físico-química, né? Ou bioquímica da amostra biológica que foi coletada. Bom, meios para teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, que no caso é um tema de uma aula nossa mais para frente, né? Que é o famoso antibiograma, né? Para a gente ver se a bactéria é resistente ou não a outro tipo de tratamento que nós vamos oferecer para o paciente, né? Nesse caso, o meio mais utilizado é o Agar-Miller-Rinto, certo? Algumas bactérias não crescem somente no Miller-Rinton, aí a gente acrescenta o agar-sangue, né? São bactérias mais fastidiosas. E aí nós temos os meios seletivos, os meios diferenciais e os meios de enriquecimento. Lembrando que um meio de cultura, ele pode ser as três coisas. Ele pode ser seletivo, ele pode ser diferencial e ele pode ser enriquecido.
O que é um meio seletivo? Que tem uma substância química que inibe o crescimento da maioria das bactérias e deixa crescer só a minha de interesse. O meio diferencial é que tem uma substância química que no qual a minha bactéria ela muda de cor e me dá a diferença na coloração em seu crescimento em relação às outras. Já o meio de enriquecimento, ele tem várias substâncias, né, que vão permitir o crescimento de bactérias fastidiosas. O que são bactérias fastidiosas? Bactérias mais sensíveis ao crescimento, que precisam de muitos nutrientes para o seu crescimento. Tudo bem? Exemplos de meios seletivos, o agar Thayer-Martin, né, que é um agar para o crescimento de Neisseria, né? Ele tem um monte de antibiótico, né, para inibir o crescimento de várias bactérias. O agar Salmonella Shigella, que tem algumas substâncias que inibem o crescimento de algumas bactérias, até algumas bactérias próximas de Salmonella Shigella. Por exemplo, o constituinte principal é o verde brilhante, certo? Meio diferencial é o EMB, né? O EMB é muito interessante, que ele tem a lactose, né? E a lactose vai diferenciar os fermentadores rápidos e lentos da lactose. E o agar-sangue, que vai diferenciar pelos tipos de hemólise, que a gente já viu em sala de aula, que é alfa, beta e gama hemólise. Alfa hemólise, a bactéria fica verdinha, beta hemólise, a bactéria fica amarelinha, gama hemólise fica da cor do sangue mesmo. E o caldo, o agar chocolate, né? Ele tem o agar sangue e o fator X e o fator V, né? Que são o fator X, Y e V, que são fatores que induzem o crescimento de bactérias bem fastidiosas, por exemplo, Haemophilus influenza e a própria Neisseria. E o caldo selenito e tretionato, que é para o crescimento de salmonela. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos para frente, então. Qualquer dúvida, vocês vão me parando, tá, gente? Bom, então, falando dos meios de cultura, né? O agar-sangue é considerado um meio diferencial por ser na identificação presuntiva de hemófilos SP, né? E na análise diferencial de produção de hemólise de bactéria de Streptococcus e de Staphylococcus, certo? Bom, por que o hemólise, o agar-sangue é diferencial para hemófilos? Por causa da prova do satelitismo, né? Essa prova, quando você semeia hemófilos, né? Junto com o Staphylococcus aureus, né? O Staphylococcus aureus, ele secreta o fator, né? O fator V, que é o fator necessário para o crescimento da Haemophilus influenza. E aí, por que fala que é satelitismo, né? Pega uma placa de Petri, né? E aí você semeia hemófilos por toda a placa, certo? E aí você semeia Staphylococcus só em um local determinado da placa, vamos supor aqui no meio. Aí o que vai acontecer? Só vai crescer hemófilos perto do Staphylococcus aureus. Por que há esse crescimento? Porque só perto do Staphylococcus aureus produz, então, o fator V, que é um fator hemolítico. E esse fator, ele somente com o fator V somado ao agar-sangue, cresce o Haemophilus influenza. Então, ele só vai crescer perto do crescimento do Staphylococcus aureus. Tudo bem, gente? Tranquilo? Certo? Bom, e por que ele é diferencial para o estáfilo e para o estrépito, né? Isso daqui a gente já viu bem em sala de aula, né? No diagnóstico dos estáfilos e do estrépito, né? Dentro do estáfilo, Staphylococcus aureus é beta-hemolítico, né? E aí dentro dos estrépitos, né? Que é muito bem para diferenciação.
Streptococcus beta-hemolítico é o Streptococcus pyogenes e o Streptococcus agalacti. Alfa-hemolítico é o Streptococcus pneumoniae e os enterococcus. E gama-hemolítico a gente chama dos outros, né? Dos outros não Streptococcus não A, não B, certo? E não enterococcus. Tranquilo, gente? Podemos ir para frente. E outro gama-hemolítico, todos os estafilococos que não são áureos, certo? Então, ó, recordando, alfa-hemolítico, Streptococcus pneumoniae e enterococcus, beta-hemolítico, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, Streptococcus pyogenes e gama-hemolítico, Staphylococcus não áureos. Tranquilo? Podemos ir para frente? Bom, aqui só mostrando para vocês, né? Olha que gracinha, ó. Ó uma beta-hemólise em agar-sangue, mostrando bem amarelinho. E uma gama-hemólise, né? Aqui tá falando que é alfa-hemólise, né? Tá certo. É porque não tá dando para ver direito, né? Mas a alfa-hemolítica ou ela fica verde ou ela fica mais escura, né? Porque essa foto aqui não ficou legal, né? Aqui tá parecendo mais gama do que alfa, mas era só o jeito que a foto tá, né? Então, geralmente, a alfa-hemólise, ela fica mais esverdeada, certo? Bom, quanto ao agar-McConkey agora, né? O agar-McConkey, ele é muito utilizado para identificação de bactérias gram-negativas, tudo bem? E o agar-McConkey é um meio composto, né, por vários componentes, né? E ele é um meio seletivo, né? Porque nele tem os tais sais biliares, né? E esses sais biliares, eles inibem o crescimento de todas as bactérias gram-positivas. Então, ele é seletivo para as bactérias gram-negativas. Só vão crescer bactérias gram-negativas. E ele também é considerado diferencial. Por quê? Porque ele tem lactose mais vermelho neutro, tudo bem? E aí, quando tem lactose mais vermelho neutro, né? Eu posso identificar quem que consegue fermentar lactose e quem não consegue fermentar a lactose. Quem consegue fermentar a lactose vai transformar a lactose em ácidos orgânicos, deixando o pH ácido. E aí, em vermelho neutro, o pH ácido fica rosa, tudo bem? Então, a principal lactose positiva, que é a Escherichia coli, vai ficar rosa, certo? E as lactose negativas, né, por exemplo, salmonella, shigella, pseudomonas aeruginosa, vai ficar incolor no agar-McConkey. Tudo bem? Então, ele é seletivo, por quê? Porque ele inibe o crescimento das gram-positivas e ele é diferencial porque ele diferencia bactéria gram-positiva, bactéria lactose positiva de bactéria lactose negativa. As bactérias que são lactose positiva, elas ficam rosa. As bactérias que são lactose negativas, elas ficam incolor. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão bem? Está bem, professor. Ó, coisa boa. Então, Professor, ó. me fala uma coisa. Aí, ó, tem 3 modelos diferentes. No caso, pode fazer um de cada água diferente? Aonde que você O viu isso? mesmo não. Não, professor, aqui, ó, dentro. Dentro desse água de chocolate aqui não tem 3 tipos, assim, 3 desenhos? Ah, Para cada água desse tem que ser diferente. Para cada step tem que ser um diferente. não entendi. Pergunta de novo. Se para cada step, algum áureo, tem que ser cada água diferente? Um meio de cultura?
Ah, tá. Então, para cada suspeita, a gente usa um meio diferente, tá certo? Por exemplo, se eu tenho uma suspeita de infecção de urina, eu vou usar uma conque porque é o que eu quero, que eu estou suspeitando, é o que eu quero identificar. Agora, por exemplo, se eu tenho uma infecção de pele, né, ou então uma infecção de garganta, eu já não vou usar uma conque, porque não é a minha suspeita, né? Então, a minha suspeita é o que eu vou utilizar o meio de cultura de acordo com a minha suspeita. Então, por isso que é tão importante eu saber qual que é a característica clínica da pessoa, porque aí eu sei qual meio de cultura que eu vou utilizar para isolar a amostra biológica da pessoa. Então, por exemplo, se eu tiver uma gastroenterite, ou então com uma suspeita de infecção de urina, eu uso uma conque. Se eu tiver com uma lesão de pele, né? Ou então com uma lesão de garganta, eu já não uso uma conque, eu já uso o agar-sangue. Então, vai depender da minha suspeita clínica. Se eu não souber de maneira nenhuma qual que é se eu não tiver suspeita nenhuma, aí eu uso um monte de meio, né? Para saber o que cresce em algum lugar. Mas o mais interessante é você correlacionar a manifestação clínica com o meio de cultura que eu vou utilizar. Por isso que eu sempre falo para vocês que é muito importante saber a manifestação clínica. Porque se eu não souber, eu não tenho ponto de partida. E aí fica muito complicado. Tudo bem? Tranquilo? Certo, professor. Obrigada. Bom, o agar chocolate, por exemplo. O agar chocolate, ele é um agar sangue mais nutritivo que o agar sangue. Por quê? Porque o sangue ele é lisado, né? E aí ele produz, né, compostos que são que produzem o crescimento de bactérias mais fastidiosas ainda, que não crescem em agar sangue, principalmente a Neisseria e o Haemophilus, né? Que são doenças muito interessantes, o Haemophilus influenza, né? E a Neisseria meningitis, né? São importantes agentes causadores de meningite. O Haemophilus também causa pneumonia. E a Neisseria gonorreia é uma importante infecção sexualmente transmissível. Eles não crescem em agar-sangue, mas crescem em agar-chocolate. Por quê? Porque quando eu faço a lise do agar-sangue, né? Libera fatores que são importantes para o crescimento dessas bactérias. Tudo bem? Então, o agar-chocolate ele é mais nutritivo ainda do que o agar-sangue. E são importantes para o crescimento de algumas bactérias bem fastidiosas, por exemplo, Neisseria, por exemplo, Haemophilus. Tudo bem? Certo. O agar-Tyer Martin é um agar chocolate, né, que é um meio muito nutritivo, com a adição de antimicrobianos, né? Então ele se torna nutritivo e seletivo, porque eu adiciono substâncias químicas, né? Só que a gente não fala que o agar-Tyer Martin é um meio seletivo, né? Porque além de adicionar vários tipos de antimicrobianos, ele ainda permite o crescimento de vários outros tipos de bactéria. Então a gente chama ele mais seletivo e de enriquecimento, certo? Tranquilo? Professor, Oi. então aí aplica o calor para poder liberar essas duas substâncias, depois coloca o antibiótico. Exatamente. Né? Ou calor ou qualquer outro modo que eu faça a lise da hemólise. Não precisa ser somente o calor, mas pode ser também. O calor também lesiona os eritrócitos, né? Então é qualquer forma que eu consiga lesionar o eritrócito, tá bom? Ah, sim, beleza. Tudo bem quanto ao agar chocolate, gente? Tranquilo, né? Podemos ir para frente. Sim. Agar Salmonella Shigella. Bom, o Agar Salmonella Shigella, ele é utilizado, né, para inibir a maioria das bactérias e permitir o crescimento de Salmonella e de Shigella, certo? E o interessante é que eu consigo diferenciar o crescimento de Salmonella
e o crescimento de Shigella, certo? O crescimento de Salmonella, eu vou ver a produção de ácido sulfúrico. Não sei se vocês estão vendo essas pontinhas pretas aqui, ó. É a presença de H2S, né? Em meio que tem tiosulfato de sódio, Salmonella produz H2S e fica numa coloração preta. E a Shigella, ela não fica com coloração nenhuma, certo? E Escherichia coli, que é a lactose positiva, ela fica rosa no Salmonella Shigella, também pela presença do vermelho neutro, né? Igual no agar McConkey, certo? Então, ele é um meio considerado diferencial, né? Porque ele diferencia Salmonella de Shigella e também de E. coli, né? E ele também é muito importante para o isolamento de Salmonella e de Shigella. Então, geralmente, a gente usa McConkey para isolar ou Pseudomonas ou então E. coli, e a gente usa Salmonella e Shigella, como o próprio nome diz, para isolar Salmonella ou Shigella, que eles crescem melhor em SS do que em McConkey, apesar de crescerem em ambos os meios de cultura. Só que aí lá no McConkey eu não consigo diferenciar Salmonella de Shigella. Os dois vão ficar incolores no McConkey. Já aqui, né, a Salmonella fica de uma cor preta e a Shigella fica de outra, né, incolor. Tudo bem, gente? Muita informação, né, gente? Mas vai dar certo. Vamos lá. O agar Lowell-Johnson, né, ele é o agar que permite o crescimento da Mycobacterium tuberculosis, né? Então, a partir de um escarro, por exemplo, né, eu faço um pré-tratamento com hipoclorito, por exemplo, então com hidróxido de sódio, para selecionar, né, desculpa, acho que é hidróxido de sódio, né, hipoclorito não. Lá no escarro, faço um pré-tratamento seletivo, né, para ter só o selecionamento da Mycobacterium no escarro e coloco em agar Lowell-Johnson. O agar Lowell-Johnson, né, ele é composto por vários elementos nutritivos, por exemplo, ovo, né, batata, né, e agentes seletivos, por exemplo, verde de malaquita. E então, por isso que ele é um meio seletivo, permite o crescimento, né, na maioria das bactérias da Mycobacterium. Por que ele precisa ser bem seletivo, né? Porque o Mycobacterium, ele demora muito tempo para crescer, ele demora até 30 dias para crescer, tudo bem? Bom, e tem um errinho no livro-texto lá. O livro-texto fala que o Lowell-Johnson é para o crescimento de Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae não cresce em meio de cultura normal, tudo bem? Ele só cresce em cultura de células, né? Então, esse meio aqui é para Mycobacterium sp, utilizado principalmente para Mycobacterium tuberculosis, mas Mycobacterium leprae não cresce em meio de cultura normal, que é o agente causador da hanseníase. Tudo bem? Então, esse meio é para tuberculose e não para hanseníase. Certo, gente? Bom, alguma dúvida sobre os meios de cultura de isolamento, que foram o que nós vimos agora? Agora nós vamos para os meios de identificação. Quais são os meios de identificação ou métodos, né? Geralmente são provas bioquímicas que a gente faz depois para identificar a bactéria quando isolada neste meio de cultura. Então, uma vez isolado a bactéria, eu não fico só no isolamento, eu preciso fazer várias provas bioquímicas para identificar a bactéria. E aí nós temos vários tipos de técnicas. Nós temos técnicas bioquímicas normais, né? Na qual eu faço as provas, né? Eu tenho que fazer pelo menos 3 provas bioquímicas para identificar certinho qual que é a bactéria causadora de doença. Ou então eu tenho métodos automatizados ou semi-automatizados. Os métodos
automatizados ou semi-automatizados são bem mais fáceis, né? Eles próprios já fazem a identificação para a gente. Por exemplo, um meio automatizado, né? Eu tenho um equipamento que chama Vitek, né? Ele já faz todos os testes, né? E já faz a leitura para a gente, por isso que ele chama de automatizados. E os semi-automatizados, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro o nome de algum aqui. AP. Um semi-automatizado é o AP, que você inocula, né? A prova já está pronta, mas é você que faz a leitura. Então, a diferença de um automatizado é que ele faz a leitura para você e te dá qual que é a bactéria que é. O semi-automatizado você inocula e ele já está pronto. Ele faz mudança de coloração, mas você que tem que fazer a leitura. E os não automatizados é que nós vamos ver agora. A gente faz as provas bioquímicas todas na mãozona mesmo. Né? Tanto o AP, tanto o Vitek, eles usam provas bioquímicas. A diferença é que vai ter uma facilidade na hora da leitura. Mas as provas bioquímicas são as mesmas que a gente vai ver agora, né? Elas sem serem automatizadas ou semi-automatizadas. Tudo bem? Por que tá tudo em branco? Aqui. A primeira prova, né, é a prova da catalase. A prova da catalase a gente já viu em sala de aula, né, muito utilizado para detecção de bactérias gram-positivas, né? Então, a prova da catalase eu uso água oxigenada, né, e adiciono a bactéria, né? Então, a bactéria que tem a enzima catalase, ela vai transformar a água oxigenada em oxigênio mais água, certo? E o oxigênio, ele é gasoso. Então, a bactéria que tiver a enzima catalase, né, ela vai produzir gás, né? A grande diferença aqui entre as catalases positivas e as catalases negativas são que os Staphylococcus aureus são catalase positiva, vão produzir bolinha, e os catalases negativos são os Streptus e Entero. Quando misturados à água oxigenada, não vai produzir bolha. Tudo bem? Tranquilo, isso daqui a gente já viu em sala de aula, né? Bom, a prova da coagulase é para diferenciar Staphylococcus aureus dos Staphylococcus não aureus. O que eu faço? Eu pego o soro, né, o plasma de coelho, né, e adiciono a bactéria junto ao soro ou plasma de coelho, né? O que vai acontecer? Se a bactéria Staphylococcus aureus tiver a enzima coagulase, que é geralmente ela que tem, ela vai coagular o soro ou plasma, transformando fibrinogênio em fibrina. E aí ele vai formar, né, estruturas mais sólidas. Ao contrário da bactéria que é a coagulase negativa, ela não vai solidificar o soro ou plasma de coelho. Tudo bem? Então, geralmente, quem é coagulase positiva são os Staphylococcus aureus, né? E as outras espécies de Staphylococcus, elas não são coagulase positiva. Tudo bem, gente? Professor, essas provas Diga. bioquímicas tem que fazer além da cultura, né? Isso. A gente isola a bactéria na cultura e aí depois a gente faz as provas bioquímicas para identificar gênero e espécie da bactéria. Tudo bem? Então, por exemplo, do Staphylococcus aureus, isolei ele no agar-sangue, por exemplo, né? Aí ele fica lá, beta-hemolítico, beleza. Agora vamos fazer provas de identificação. Quais seriam? A prova da catalase, catalase positivo, prova da coagulase, coagulase positivo. Se ele for os dois, eu já sei que é o Staphylococcus aureus. Tranquilo? Beleza. Bom, aí nós temos os testes de antibiograma. Isso daqui também nós vimos também em sala de aula, né? Então, o que é o antibiograma? Eu ponho a bactéria para crescer em um meio de cultura e coloco discos
que tem fármacos, né? O que esses fármacos vão fazer? Eles vão difundir no meio de cultura, né? E aí eu vou visualizar o crescimento ou não da bactéria em presença do fármaco, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que o Staphylococcus epidermidis, ele não cresceu na presença deste fármaco que eu coloquei. Já o saprofítico, ele cresceu, tá vendo? Então, eu posso falar que o epidermidis é sensível ao fármaco que eu coloquei aqui, no caso é a novobiocina, e o saprofíticos é resistente. Então, neste caso aqui, eu uso a novobiocina para diferenciar saprofídico de outros estafilococos, né? Porque o estafilococcus saprofídico, ele é sensível ao fármaco novobiocina. Tudo bem, gente? Isso daqui é revisão, nós já vimos, né? Em sala de aula também. Bom, outro teste que a gente utiliza, né, disco de difusão, né, e um antibiograma é a prova da bacitracina, né? A bacitracina, ela é para a identificação de Streptococcus pyogenes, né? Então, o Streptococcus pyogenes, ele é sensível à bacitracina, enquanto a maioria dos outros streptos, né, por exemplo, a Galactia, ele é resistente. Olha só, nós estamos colocando, né, a bacitracina em agar-sangue, né? Então, nós temos duas amostras aqui do Streptococcus pyogenes e aqui de Streptococcus agalactiae, né? Olha só o que aconteceu aqui. Tá vendo que aonde cresceu o Streptococcus pyogenes teve beta-hemólise, que tá tudo amarelinho no agar-sangue? E aonde não cresceu, ó, onde não foi inoculado aqui, ficou vermelho, né? Então aqui, né, nessa cultura de baixo, cresceu bactéria até ao redor, né, da bacitracina. Então essa bactéria aqui de baixo, ela é resistente à ação da bacitracina. Então no caso aqui é a Agalactiae. Agora já a de cima, tá vendo que aonde tem ao redor próximo, né, aonde o fármaco bacitracina difundiu, não houve crescimento bacteriano, até a gente está vendo aqui, ó, que o sangue nem foi lisado, né? Então, quer dizer que essa bactéria aqui de cima, ela é sensível à bacitracina, ela não cresce onde tem a presença de bacitracina. Então, aí a gente chama ela de sensível à bacitracina. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Revisão, né, gente? Da mesma forma, a optoquina. A optoquina, ela é um fármaco diferente e ela é utilizada para a identificação de Streptococcus pneumoniae. O Streptococcus pneumoniae, ele é sensível à optoquina. Então, ele não vai crescer aonde tiver a presença desse fármaco. Então, olha aqui, a gente visualiza aqui, ó, um halo de inibição quando eu coloco a optoquina no agar-sangue. Isso é característico ao Streptococcus pneumoniae. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Gente, eu vou terminar essa videoaula agora, porque deu os 40 minutos, tá? E aí eu já vou começar, depois de 1 minuto, eu vou começar a aula posteriormente. E o código é o mesmo, tá bom? Tranquilo? Ok. Eu vou terminar agora e já vou começar a outra e o código é o mesmo. E depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Vou parar aqui.